Olá a todos, bem-vindos à nossa série de palestras Nova Vida com o Rav Lightman. Olá, Rav Lightman, olá, Nitsa. Nós aqui ultimamente falamos sobre dinheiro e cada vez que falamos sobre o dinheiro, o que a partir do momento que nós falamos do dinheiro, nós queremos mudar a nossa percepção, a nossa consciência e mudar a nossa vida. Rav Lightman, nós queremos falar sobre dinheiro e bem-estar na vida. Quando falamos com pessoas conhecidas e amigos, todos nós falamos com o senhor e todos se emocionaram muito. Nós recebemos muitas perguntas e talvez a Nitsa quer começar. O assunto do tempo livre é algo que se desenvolveu muito nos últimos tempos. Pode-se esclarecer por que é assim? O que é importante é que nos últimos 20 anos as pessoas querem se divertir, desfrutar, viajar. Uma das coisas que as pessoas mais querem é viajar para o exterior. Eu me ocupei disso durante muitos anos, o que é viajar para o exterior. É um sonho que as pessoas têm e tem uma relação do que é dinheiro, que é desfrutar. As pessoas têm prazer do quê? Porque elas conhecem cultura, experimentam novas comidas, é, encontram-se com pessoas novas, querem conhecer hábitos diferentes. É algo que excita as pessoas gostam dessas coisas. Isso é algo que pode ser desfrutado. Como na vida nova sobre a qual nós falamos, como isso virá a expressão, como o tipo de vida vai. Você relaciona muitas vezes que a pessoa vai viajar para o exterior se ela tivesse milhões de possibilidades, digamos uma vez ao ano ou duas vezes ao ano. De todas maneiras, ela tem que voltar à vida normal, comum. Eu não falo dentro do assunto do dinheiro, mas do assunto do gozo, do desfrute. Uma vez que essa excitação começa a baixar e que os olhos já estão cheios com todas as paisagens, então tem que voltar e novamente voltar ao hábito, ao costume. Outra vez juntar um desejo, uma carência, uma fome, inclusive sentir que é ruim, que as coisas que se fazem por hábito. Então quer correr e viajar, voar a algum lugar, eles não se sentem bem aqui, então eles querem sair. Então essas 2 semanas que eles querem estar fora e depois eles querem voltar. E depois que aterrizam, também eles percebem que não pode se viver sem estar aqui. Nós primeiros temos que sentir esse gosto para a fome, e se nós não sentirmos a fome, nós não podemos sentir o sabor, e uma coisa não pode ser sem a outra. Ou seja, é bom se divertir, se tem para isso um apetite e assim pode se sentir o gosto. Se ao contrário a pessoa está doente, ela não tem a cabeça para se divertir, se ele tem fome, tudo, os seus pensamentos são para alimento. Mas se ele tem tudo, ele pensa que ele pode ter algo adicionado, agregado. E aqui tem a publicidade que desperta muitas coisas nas pessoas, como fazemos um convite para comida para despertar a fome. E assim, pela publicidade, nós fazemos isso para ver se as pessoas estão dispostas a isso. Agora, como é a nossa vida, se ela não é uma vida tão prazerosa,
Ah, as pessoas estão dispostas a ouvir coisas novas. Significa que ele tem bem-estar. Como nós podemos tentá-lo para coisas novas? Tem que pensar na carência. Por que ele vai querer isso? Por que nós vamos atraí-lo para isso? Que tipo de aventura, que tipo de viagem, que tipo de horizonte e paisagens? O que ele vai receber a partir de que ele que compre a passagem que eu vendo e que então ele voe e vá fazer algo novo. A quem ele vai perguntar se vale a pena ou não viajar, que qual é a melhor companhia, às vezes quebra no caminho, o lugar que ele vai viajar, se é perigoso ou não. Tem muitos detalhes. Eu lembro que uma vez, quando eu viajei para o exterior, há 30 anos atrás, as viagens não eram algo tão difundidos, então tinha encontros em grupo e eu contava onde fomos, como é que a gente se conhece, como isso se conduzia assim, eram preparados todos. Agora nós estamos acostumados, já fizemos muitas viagens ao exterior, então isso não é mais um problema. Agora a pergunta é diferente. Como nós difundimos como uma sociedade especial, como se fosse uma empresa de viagens nova chamada Novo Mundo ou Mundo Novo, como nós fazemos a publicidade para que causemos que as pessoas desfrutem dessa viagem. Nós falamos às pessoas que eles poderão ter prazer tanto no país como no exterior. Você pode viajar e estar em cada lugar, é algo que vai ampliar a sua visão em todos os horizontes e você verá sempre algo muito bom que você quer, de acordo com a sua situação, que você queira que você vai ter, por exemplo, desculpem, mas não estamos com problema de som, que você que o mar vai estar calmo, ou talvez você quer o contrário, que tenha ação, é, que tenha sol, ou talvez você queira que haja neve, o que você queira. Todos os tipos de gosto que você teve em vários sentidos, o que você não podia saborear, nós podemos fazer com você esse tipo de viagem. E viagens de tal tipo que, em essência, você sente que o tempo todo você está em uma aventura, você está numa renovação, que essa renovação é muito especial pelo fato que até onde você tem prazer, você mais vai querer ter prazer. Você não está satisfeito. Isso é o que é interessante. Que em cada prazer de outra espécie você se preenche e você já não quer mais, você está cansado, já está habituado a isso. Você quer voltar para casa nos últimos dias, você está esperando o final. Esse cansaço da maioria das impressões acontece até onde eu posso.
Eu me lembro, uma vez eu viajei com a minha esposa para Nova York porque ela desenhava e eu tive que acompanhá-la a todos os museus. Eu, depois de 2 dias, estava cansado e ela analisava e pesquisava apenas desenhos. Para mim, era algo muito cansativo. E a pergunta é assim, tá bom, eu me chateei, tinha que sentir dessa forma. Isso foi faz tempo. Então o que eu quero dizer é que aqui nós vendemos às pessoas uma sensação de boa vida, de bem-estar em cada lugar que ele está, em cada ação que ele realiza, em cada sociedade na qual ele está, inclusive em boas situações ou nas más, porque nós temos na vida, porque a vida vem como se viesse em ondas, ele vai sempre sentir que está conectado ao bem. Ele vai saber por que acontece cada coisa com ele. Ele vai saber a causa e o que ele tem que realizar e o resultado. E tanto na causa como na realização e no resultado, ele vai se sentir bem, porque ele está conectado a algo que é eterno e pleno. Eu me lembro que a primeira vez que eu senti isso é quando eu era criança, eu era jovem, eu tinha 10 ou 11 anos e os meus pais me falaram que nós iríamos viajar de trem 1.500 quilômetros até o Mar Negro e aí nós vamos pegar barco, um barco grande, o maior que tem no Mar Negro, e iríamos viajar pelo Mar Negro e depois onde nós íamos desfrutar, tinha parques e depois voltaremos de avião até que voltemos para casa. Uma viagem de 3 ou 4 semanas, uma coisa assim. E eu lembro que a impressão que eu tive nesse mês anterior que aconteceu não me importou nada. Eu era criança, e estava, ai, daqui a pouco eu viajo. Era como se fosse uma impressão de tal forma que me iluminava. E eu não prestei atenção nas coisas que aconteciam, como eram as situações. Não importa que situação é, com isso, com amigos, com outro, me chamaram para andar de bicicleta, jogar bola, mas eu não sentia, eu fazia essas coisas com eles, mas não sentia nem prazer, nem sofrimento, nada. Sim, mas pelo outro lado, o tempo todo eu estava com uma impressão do futuro. A verdade é essa sensação, a impressão do futuro é a melhor sensação, que você sempre passa pela sua vida comum o tempo todo com um agregado dessa iluminação do futuro e que te ilumina e apaga tudo que você sente agora. Inclusive com essa esperança do futuro, a pessoa pode jurar, ele tem forças anímicas enormes, ele pode se elevar acima de todos os problemas da vida. Isso é um pouco parecido ao que nós queremos vender aos nossos clientes. Não que é um sonho inalcançável, mas que o tempo todo que você o alcança, e ele se desenvolve em outra coisa, e você o alcança, ele se desenvolve em outra coisa, e assim mais e mais. Significa que o tempo todo você vai e agrega, vai e adiciona. Isso é um processo que não está em nenhuma outra metodologia. E isso é o que eu penso
que nós temos que explicar às pessoas, antes de mais nada. Por outro lado, o que nós alcançamos, que não desaparece, que somente tem que, somente adicionais, que nós alcançamos aqui, é algo que não perturba a pessoa para viver, não diminui a sua impressão comum, como quando eu tive, por exemplo, quando eu fui pequeno, eu não me impressionei tanto de nadar ou andar de bicicleta ou fazer todas as coisas que as crianças fazem. Eu jogava também tênis e bola e futebol. Mas aqui ele te agrega, o que te agrega é a um bem-estar maior o tempo todo, que a vida é algo bom. O tempo todo você tem algo, inclusive se é mais ou menos, isso te dá mudanças mais sobre o mesmo forma boa, isso te sustenta desfrutando. A aventura que nós propomos às pessoas é uma aventura que o tempo todo amplia os seus sentidos e a sua mente. O tempo todo ele sente mais profundamente, entende as causas. Não vejo uma paisagem, animais ou pessoas, não importa o que. Por exemplo, numa paisagem, cidades, colinas, ou animais sobre um campo, inclusive num safari, ou que eu veja pessoas que andam, caminham, ou como numa cidade grande onde há muitas pessoas, eu não vejo unicamente uma imagem exterior, como uma criança ou uma pessoa adulta. Eu vejo uma imagem em profundidade, o que adiciona, o que os incentiva, o que eles querem disto, aonde cada um corre e o que cada um quer, porque um se movimenta de uma forma e o outro de outra maneira. É como se eu olhasse essa imagem e me descrevesse o que vai acontecer no momento seguinte, porque o que os movimenta é um desejo, uma carência, porque quando eu vejo essa imagem, eu entendo em outro momento o que vai acontecer. É como se fosse um filme que eu já tivesse assistido. Ou, digamos de uma outra forma, eu vejo um passo à frente do que eles veem, e isso é muito interessante. Fora disso, quando eu o sinto, eu sinto também a força da natureza que os impulsa, que os sustenta, que avança. O projeto geral, eu vejo, o programa geral, porque eu vejo, tem como se fosse de baixo um motor, e eles são imagens pequenas, seguras, que se movimentam. E esse motor os movimenta um com relação aos outros, então eles vêm e estão em conexão. E o que acontece aqui? Eu vejo esse teatro geral, e o que acontece aqui, para onde isso vai? Isso me dá uma sensação de uma vida plena, que eu o tempo todo nessa vida eu vejo a realização do pensamento da natureza, da criação, que diante de mim a natureza realiza
um trabalho enorme, rico, variado e profundo. Essa impressão eu não posso compará-la quanto mais quanto ela é mais atrativa e o quanto ela me conecta com as viagens, e uma coisa não apaga a outra. Nós aqui damos à pessoa uma capacidade de agregar, e então, num, num novo momento, o, do seu olhar interior, ele escolhe onde estar. Eu, precisamente, eu não me desconecto de outras coisas. Claro que eu não corro para cada lugar, mas, por exemplo, passeios na natureza, estar em todo tipo de lugares, conhecer culturas, é que geralmente eu gosto mais da natureza. Sair, respirar, eu gosto muito, me sinto muito bem. E isso é o que eu penso. Agora tem também muitas outras coisas que estão na minha pasta de viagem. Mas com isso eu penso que a pessoa que entra com o que eu sugiro, ele começa a sentir a sua vida, a compreendê-la e entender o que acontece. Ele começa a conhecer o pensamento das pessoas, seus desejos, que é o que os ativa, então é mais fácil para ele. E juntamente com isso, a condição na qual ele começa a conhecer isso, ele não causa nenhum malefício. Aqui tem condições para entrar nestas viagens, nesses passeios. Digamos como crianças, não é importante o que a criança faz. Nós cuidamos para que eles não se danifiquem, não se machuquem. Então tem um olhar desse tipo. Também na vida comum, na vida diária, ele adquire instrumentos de como organizar a sua vida de uma forma fácil, cômoda, e com isso ele não machuca ninguém de nenhuma forma. As pessoas que estão ao seu lado se sentem mais confortáveis, de acordo com a relação que eles têm, ou como ele é recebido. Em resumo, aqui tem uma agência de uma sociedade especial, numa companhia de viagem, que vende algo pessoal. E eu acredito que tem um lugar para isso no mercado, porque a verdade é que isso não tem competição com ninguém. Quem faz a publicidade de alimentos, como a televisão mostra as receitas, teatro, canções, seja o que for, todo tipo de entretenimento, de preenchimento, a minha publicidade não os contradiz, não os renega. Eu não estou competindo com eles, mas apenas agregando. Isso é muito importante se eu ressalto essa questão. E o agregado
é que cada vez que a pessoa está no começo da viagem, ele quer continuar, e assim vai esse desenvolvimento, como se ele fosse sem limites até o céu, sem voltar, e outra vez ele terá que ter provisões e ter uma fome nova. É, o tempo todo os novos sabores se incrementam, o que é bom para a viagem que eu proponho é que ele está ao alcance da mão de cada um. Eu, eu preciso de uma cobertura, eu preciso de dinheiro. E essa cobertura, essa moeda com a qual ele tem que pagar, todo mundo tem. Não tem que trabalhar e transpirar. Você economiza meio ano e lhe é permitido ficar 2 semanas no exterior. Ou você sozinho, ou toda a sua família, ou só com sua esposa. Aqui você não tem limites. Ninguém te limita. Você paga com seu esforço interior, com o desejo, com esforço e empenho interior. E isso, em essência, é o seu dinheiro. Então, aqui, de verdade, eu não estou competindo com ninguém. Mas aqui é um assunto do esforço e do dinheiro. Se em cada local a pessoa sabe que ele vai e que ele vai ganhar de uma maneira ou de outra, digamos que a viagem custe US$ 2.000, considerando hospedagem, a comida, aqui eu sei que eu tenho que trabalhar, quanto eu tenho que economizar, que moeda que eu preciso, e eu compro essa passagem e viajo. Eu aqui conheço todas as ações que eu realizo, assim todo tipo de viagens. Se eu vou com os meus amigos a tal lugar, eu sei o tempo que eu vou gastar e o quanto eu vou gastar em dinheiro, ou se eu vou ao teatro, ou cinema, ou ver um concerto. E aqui eu tenho que pagar com uma moeda que eu tenho que fazer a minha preparação, um esforço interior. Como eu organizo os meus sentidos, os meus desejos e pensamentos para ver este mundo de uma forma como ele se conduz, como ele é dirigido, como é, é a causa da natureza, pela natureza. Eu amo viajar aos passeios na natureza, isso exatamente o passeio da natureza interior. Não que eu veja montanhas, colinas, que lá embaixo tem um canhão, que eu veja coisas preciosas no paisagem, ou nos Alpes, toda espécie de lugares que tem no mundo, mas que aqui eu me introduzo na interioridade da natureza, o que está atrás de todas as imagens que eu vejo com os meus olhos. Eu vejo como desde baixo vem a força e como ela dá vida a tudo, tanto as pessoas e também para mim, onde essa força conduz tudo, o inanimado, vegetativo, animal, incluindo também as pessoas e essas paisagens que eu vejo,
e através delas eu vejo as causas do porquê existem e como que existem, o que acontece com elas, o que dá vida, como a força da natureza o faz assim. Elas começam a viver e antes era como se fossem apenas uma imagem que desenharam assim e permanece assim. E de repente a imagem começa a viver, que é como um filme, onde eu vejo um fragmento, onde abriram o livro e a imagem que estava no livro começou a se movimentar. Aqui é a mesma coisa, você vê esse mundo e não é como está desenhado diante de você. Ele se movimenta mais mecanicamente, mas você vê a força que o conduz, que faz movimentar. E aqui você começa a alcançar algo que nós não sabemos até onde isso nos preenche. Você alcança harmonia, contato, conexão com todas as partes da criação, desde da flor, do campo, do céu, do sol. Você vê como todas essas coisas vivem dessa mesma força, desse mesmo projeto, que conexão tem em todas as partes, como todas estão relacionadas. E essa interconexão é o maior prazer. Está escrito que não tem prazer como na resolução das dúvidas. E as dúvidas, aqui que existe aquilo, existe o outro, e de repente você vê essa harmonia. Quando nós vemos a natureza, nós não descrevemos até onde, nós vemos uma orquestra, que é como eles afinam os instrumentos antes da sinfonia. Tem é algo impossível de se ouvir, mas assim parece que o nosso mundo, se eu não vejo internamente por dentro, se eu começo a senti-lo internamente, eu vejo essa sinfonia. É uma sinfonia divina e essa é a viagem. Eu penso que com isso eu começo a revelar tudo o que acontece na vida, qual é a causa, o porquê e o para quê. Eu fico mais calmo com relação à minha vida, porque eu não a conduzo, porque me conduzem até onde eu vejo, onde eu participo nisso, e eu começo a ser um sócio do que acontece com o mundo, um sócio ativo. E isso abre para a pessoa e também a libera de muitos problemas. Ou seja, a viagem é uma aventura que desenvolve a pessoa, preenche a pessoa e o encaminha ou leva a um passeio a uma profundidade cada vez maior. E as cores passam a ser como na tela de um computador, onde tem milhões. E as uniões são também não de 0 a 20 Hz. Ele começa a captar sem nenhum limite em cada âmbito. Assim nós viemos a esse passeio, a essa viagem. Pode ser nas viagens comuns, onde nós vamos, num safari aqui bem próximo, não é importante. O fundamental
é que nós podemos, a partir do detalhe da natureza, onde nós vemos as formas do inanimado, vegetativo e animal e do homem, nas quatro partes da natureza, nós podemos ver a sua profundidade até a sua raiz, que é ativa desde o pensamento profundo da natureza. Isso é, em essência, a viagem, uma viagem interior, que se chama um olhar interior, ou uma visão interna. Cada pessoa pode se inscrever para isso. Cada um faz essa viagem até onde quer chegar, pode deixar no caminho. Cada um, cada vez que avança, tem que pagar por esse avanço. A sociedade não pega aqui nenhuma porcentagem e ninguém ganha disso, mas a pessoa por si, de verdade, o que ele paga é o que ele recebe. Sem impostos, tudo é seu. Agora você, como uma pessoa experiente, pode adicionar o que você quer. A Nietzsche diz, quando o Senhor descreveu isso, é quando nós passamos da tecnologia do branco e preto para novas tecnologias. E tudo tem uma cor diferente. O Senhor descreveu essa conexão com a natureza, com todas as causas da natureza. Que sensação nós vamos ter com relação às pessoas quando nós conhecemos uma nova cultura, ou, por exemplo, a minha própria cultura? O Ravi diz, e isso é muito interessante, que a viagem na profundidade da natureza não apaga nenhuma das coisas pequenas que nós vemos na superfície. Quando eu entro a um restaurante, ou vou a um concerto no exterior, ou a museus, seja o que for, eu vou a uma tarde cultural, local, seja o que for, eu desfruto, tenho prazer na forma externa, e eu aprofundo e vejo a raiz interna do que tem, e isso é uma aventura de sorte, porque eu vejo a força interior da natureza, até onde ela formou essas coisas especiais no mundo, e como através disso eu revelo a natureza de uma forma mais profunda, mais ampla. Por isso se desfruta, se tem prazer de uma coisa ou da outra. Eu posso assistir o flamenco, eu posso assistir uma tarde cultural japonesa e, junto com isso, receber também a forma também é uma forma interior, fora do que eu veja na imagem superficial. E aqui é interessante que cada vez como a pessoa se conduz por fora, e o que é que a incentiva por dentro. É como se fosse uma psicologia, mas muito, muito mais profunda. É como nós vemos com as crianças. Nós sabemos o que acontece, porque eles conduzem de tal maneira, mas aqui é muito mais profundo, porque não é tão importante como ele se conduz, mas eu alcanço aqui a força interna da natureza de uma forma mais variada e ampla. Então, o que é bom nessas viagens é que elas não apagam nenhuma impressão
De nada. O quanto que eu já também vi, novamente eu vou ficar feliz de sair e viajar para ver paisagens. Eu amo as paisagens e assim mais e mais. Eu gosto de aventuras, o Ravi diz. Eu acredito que todos amam as paisagens. Eu comprei uma paisagem e daqui a pouco eu vou viajar novamente. Exatamente o contrário. As viagens desse tipo, as viagens interiores, o tempo todo sustentam a pessoa numa aventura como uma criança. E o tempo todo ele tem olhos maiores, ele quer mais e mais. E isso me. Eu gostei muito do que o senhor falou, a Nitsa diz. Eu sei pela minha experiência e pela experiência das pessoas que estão próximas a mim, como elas ficaram impressionadas. E hoje, quando você vai viajar, e normalmente perguntam como foi essa vivência, se encurtou. E aqui o senhor falou sobre uma impressão, não apenas que ela não termina, mas ela cresce. O mundo se transformou muito universal. Em todos os lugares é a mesma coisa, a mesma comida, a mesma cultura. Quase não tem mudanças. Não tem culturas antigas, mas folclores, eles fazem algo artificial, porque você chegou, por isso tudo ficou meio apagado. Está no mundo, tudo está com a mesma cor. A Nitsa pergunta, eu tenho aqui um caderno com uma viagem nova e como o senhor falou antes, a pessoa tem que programar, economizar, contar quanto dinheiro ela tem para poder ir viajar. O que ele tem que fazer para sair? A viagem, o Ravi responde, depende da preparação. Nós temos que economizar dinheiro. Então, o que nós economizamos pelo fato de estarmos em preparação, nós vamos a um instrutor e passamos e aprendemos um pouquinho, depois um pouquinho mais. É como que eu devo meio ano economizar US$ 2.000 e então eu tenho que trabalhar na semana um dia a mais. Eu sei que a cada semana ou a cada dia eu tenho que adicionar uma hora para economizar para a viagem. Cada dia é uma hora que eu economizo para entrar nessa aventura, mas na verdade é que essa aventura começa na sequência, no momento que começa a economizar. Sim, o Ravi diz. Então eu vejo que não é que eu agora economizo e eu vou receber um prazer depois de meio ano, mas sempre no lugar. O trabalho que eu tenho que fazer para economizar esse dinheiro, ter essa cobertura, é que eu tenho que aprender e estudar de como entrar nisso, como ir a essa viagem, como ela se aprofunda dentro da natureza, como as pessoas que, por exemplo, que entram dentro da terra e revelam formas especiais de vida. Aqui nós temos que dentro de nós abrir sentidos adicionais para que, a partir da imagem superficial da natureza, comecemos a entrar dentro dela. Nós temos aqui nossos 5 sentidos comuns, que todas as pessoas têm e que todos os seres têm, inclusive os animais e os peixes. Nós somos muito próximos uns dos outros. O assunto é como eu os amplio, como eu desenvolvo sentidos adicionais.
Para entrar dentro da natureza, eu tenho que adicionar não os meus sentidos, mas uma capacidade nas minhas sensações e na minha mente, que essas mesmas impressões que eu recebo do mundo, essas impressões, eu as decifre de forma correta. Eu agora recebo muita informação do mundo, mas eu não sei como captá-la, eu não sei como decifrá-la. Por isso, meu cérebro recebe como se fosse uma medida muito pequena do que são os sentidos, a visão, o olfato, e eu chamo isso, são os 5 sentidos, visão, audição, tato, fato, mas isso é reduzido com relação ao que eu sou. Se eu amplio isso, eu não preciso de óculos mais fortes ou algum aparelho para ouvir melhor, mas eu preciso dentro de mim desenvolver uma sensibilidade a frequências mais delicadas que existem na natureza, que não entram na minha percepção superficial. E assim eu me abro a imagens adicionais. Então, o resultado é que toda a nossa viagem, em essência, desde o começo, começa apenas incluindo uma capacidade e a viagem em si, uma capacitação e uma viagem em si, como se fosse uma palestra e um workshop, uma palestra e um workshop. E assim nós avançamos e a pessoa começa a sentir como ele adquire instrumentos para entrar mais na natureza. São coisas que ele tem que descobrir e revelar por si. Não dá para transmitir por palavras. A Nietzsche pergunta, nessa capacidade, nessa capacitação, eu sempre escutei em programas anteriores que isso se realiza, é algo que está entre as pessoas. Como tudo isso se une, se conecta? Simplesmente a relação entre as pessoas, esse campo, esse laboratório ou lugar mais confortável para que abramos essa interioridade, por isso nós utilizamos. Eu não estou numa conexão recíproca com o nível inanimado, vegetativo e animal, mas ao contrário, a mudança com o homem, sim, eu recebo uma reação, uma resposta, ele tem o mesmo objetivo que eu vejo toda a profundidade de toda a realidade da natureza. Então, com isso, nós começamos a ajudar um ao outro. E todas as capacidades sobre isso. E nós, de forma mútua, nos ajudamos a sair de si e entrar no outro. E quando entramos um no outro de forma recíproca, nós começamos a receber qualidades internas adicionais, como sentir o que está fora do âmbito dos meus sentidos físicos, dos 5 sentidos. Por isso, esse método se chama o método de receber, da Kabbalah, como receber essa imagem completa da natureza. A Nietzsche diz, e como que o senhor lembrou, quando o senhor falou da união, na nossa possibilidade de nos unir, como isso está em conexão com essa imagem? Porque o que eu preciso é sair da limitação do meu corpo. E as pessoas que estão ao meu redor me ajudam nisso. Nós, conjuntamente,
de uma maneira mútua, nos ajudamos uns aos outros, cada um que saia um pouco de si com relação aos outros, aos demais. Nós incentivamos um ao outro através da inveja, da honra, e todo tipo de incentivos e estímulos nós damos às pessoas para que ele queira, ele se esforce, para que ele pague mais com o esforço. E nós, quando em conjunto nos esforçamos, esse empenho geral nosso, que está entre nós, digamos, nós somos um grupo que sai para viajar, 10 pessoas. Então, esse empenho trabalha sobre cada um, como, por exemplo, as pessoas que sobem as montanhas, um ajuda o outro. Então, assim, nós podemos chegar à meta, ao objetivo. A meta é que, além da imagem que eu vejo pelos meus 5 sentidos, é sair de mim e sentir o que está fora do meu corpo. Não o que eu capto com o meu corpo, mas o que está fora. Ou seja, uma percepção extracorpórea. Isso, em essência, é a viagem. Isso não apaga as minhas impressões comuns, mas agrega, porque o que está fora de mim são raízes de coisas que eu sinto. Por isso, eu descubro e revelo essas raízes do que foi feito comigo. Então, a imagem que eu sinto, normalmente, começa a ser mais rica, mais profunda nas suas causas e consequências. A Nitsa pergunta, como isso está relacionado com o senhor? Escreveu, a viagem à profundeza da natureza. Como isso se relaciona com o tema do amor? O amor é a chave. Porque eu tenho que amar o que está fora de mim, mais do que eu me amo a mim mesmo. Essa é a condição para que eu saia com meu coração e a minha mente, e que começa a sentir o que realmente acontece fora, senão eu sempre vou querer sentir o que acontece comigo. Aqui eu tenho que fazer um esforço para pagar, é um dinheiro que eu tenho que pagar com o meu esforço de me elevar acima dos meus hábitos e costumes e acima do meu amor próprio, esse amor pequeno, atual, e amar a natureza externa, querer estar aí. Aqui tem muito que falar nessa relação, dessa conexão, mas o amor é uma impressão especial que nós temos. Se eu sei que desse assunto eu posso ter prazer com relação e com relação às demais situações, eu sofro. O prazer é tão grande que eu me descrevo que eu estou entre 10 pessoas, todo mundo fala sobre isso. Nós falamos uns aos outros impressões, e então resulta que eu começo a querer sair do que eu sou agora, a esse mundo grande que está fora de mim, a essa aventura que realmente é tão atrativo para mim, o que quer dizer que eu amo isso, que então eu posso ir até o tal ponto que inclusive eu tenho medo e temor que eu não possa alcançar isso,
e que o tempo todo eu permaneça dentro do meu corpo e veja o mundo como todos. Eu começo a me impressionar, eu começo a pensar que eu estou como se eu fosse na, num calabouço, num quarto fechado de uma prisão, como se fosse, como se fosse um lugar muito apertado, reduzido, restringido, quando atam os enfermos mentais para que eles não se danifiquem. Que assim eu estou nessa situação. E então essa pressão tão grande para sair se acumula mais e mais, até que de verdade eu posso rasgar o que me sustenta e eu posso começar a sentir esse mundo verdadeiro que está fora de mim, que não está dentro dos meus sentidos limitados. E daqui em adiante começa a fazer a viagem para a profundidade da natureza. Isto é como se fosse uma viagem num trem, é como exemplificar, como num parque de diversões. É muito emocionante, a Nitsa diz, o que o Senhor nos contou, porque se formou uma sensação que o maior medo é permanecer na sensação anterior. É como se eu ficasse nessa imagem branco e preto do passado. Permanecer justamente nessa camada mais baixa. O Ravi diz, isso é parecido que a pessoa que tem medo tem claustrofobia, que ela sente que ela não pode entrar num quarto fechado, num avião, porque sente que não pode respirar, que isso as enforca. E aqui é uma sensação desse tipo. É muito interessante, a Nitsa diz o que o senhor fala, porque me lembra muitas pessoas que nos últimos tempos eu vejo que sentem muita pressão e tensão, e isso justamente tem relação com o que o senhor fala. O Ravi diz, é porque pouco a pouco nós queremos receber esse desejo de escapar, de romper essa casca que nós nos encontramos. Eu penso que algo que poderia ajudar muito a entender é que a natureza nos prepara para essa viagem e tudo que acontece agora era para fazer uma preparação muito boa para essa nova saída. Tem muitas causas no nosso mundo que nos últimos tempos começam a despertar em nós uma carência para sair, que até onde nós avancemos mais e mais no nosso mundo, nós vamos sentir que nós não podemos resolver aqui nenhum problema e que a solução está em quebrar. O nosso tempo terminou, diz o Oren. Ravi diz, é suficiente, eu não tenho mais que adicionar. Agora, ela tem que desenvolver um programa com toda essa viagem. De todas as maneiras, o Oren diz uma conclusão. A verdade é que o que está diante da humanidade é conhecer que nós temos diante de nós uma aventura muito especial para a profundidade da vida. E cada um tem que pagar, mas de acordo ao seu esforço, ele terá recompensa. Obrigada, obrigado, Ravi Light, obrigada, Nitsa. Obrigada a todos que
que nos acompanharam, estiveram conosco, estejam nas novas palestras. Bom dia a todos. Que tengan un buen día y nos volvemos a ver.